Alô, alô. Olá. Tá dando pra me ouvir? Como é que tá o som aí? Tá bom? Meu instrumento novo aqui, meu brinquedo. Não dá pra ouvir não? Dá pra ouvir? Boa noite, doutor Charles. Boa noite, professor Cícero. Boa noite. Saudade também, Dani. O som tá ok? Beleza. Tô aqui. Beleza. Sejam todos bem-vindos para live de civil, de direito das obrigações, que eu resolvi fazer aqui com... Oi, linda! Que eu resolvi fazer aqui com a turma, né, com as minhas turmas aqui da UVERSE. Tô esperando todo mundo entrar, testando meu som, né, espero que esse microfone tenha valido a pena aqui para melhorar o som de vocês. Demorei um pouquinho para entrar porque eu tava terminando uma outra aula, né? E aí, boa noite, boa noite. Então tá tudo certinho com o meu som, né? Beleza. Hoje a live é comigo. Hoje não tem Gustavo Lima, não tem Marília Mendonça, hoje é comigo com e o nosso, que no meu é água, né, mas é o chá de boldo lá do Tirulipa. Aqui é água mesmo, né? Já travou, tá travando? Lucas, então acho que é a tua internet, que aqui tá até boazinha. E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Bom, eu usei a live hoje, né? Porque fica legal para as turmas gostam mais de live no Instagram do que no outro canto. Aqui nós temos 1 hora de aula mais ou menos. Eu não consegui abrir o YouTube, que eu ia fazer pelo YouTube também, mas não deu. Já tô logo avisando antes que me perguntem. E pretendo começar, né, o nosso conteúdo hoje. Mas realmente tá meio que travadinho aqui o negócio. Vocês estão vendo que além do microfone tem uma luz que tá aparecendo aqui no meu óculos, né? Mas sem o óculos não tem como eu ler as coisas, eu enxergar. Bom, pessoal, eu tô usando aqui também, a pedidos de muita gente que gosta que eu faça a live. E eu vou até de antemão já dizendo que na semana que vem, professora Maísa e eu, né? E mais tarde eu mando o bannerzinho. Nós vamos fazer uma de direito das sucessões, né? Pra todo mundo. Então, quem tiver aí com a sua pergunta, com a sua dúvida, vamos participar aí semana que vem, que vai rolar essa live aí super legal com a professora Maísa, né? Eu e ela aí pela instituição, pela UVERSE, né? Pra gente poder... UVERSE, pra gente poder passar aí a nossa quarta-feira aí falando de coisa legal. A partir das 7 horas na quarta-feira. Bom, então vamos lá. A ideia hoje é falar de obrigações, para encerrar esse assunto de obrigações, essa parte geral, né? E aproveitando que os meus alunos aqui estão entrando. Não, Luiz, eu não vou esquecer de gravar a aula, tá? Aproveitem aqui, vão deixando as perguntas que eu quero, à medida do possível, eu quero ir respondendo todas. Deixa eu só seguir minha sequência aqui.
né? Hoje nosso sextou com direito civil, já é a nossa terceira semana de sextou, quarta eu acho, sei lá. Então vamos lá. A gente sempre tem que lembrar, eu vou até ficar sem o óculos por causa desse negócio aqui. A gente tem sempre que lembrar, né, no direito civil e aquilo que a gente estuda na parte geral, a gente estuda a parte dos fatos, né, dos fatos jurídicos. E lembrando rapidamente, fato é todo acontecimento que acontece no geral. Mas para que tenha relevância jurídica, para que tenha relevância para nós, ele precisa ser um fato jurídico, que tenha repercussão dentro do direito, né? O fato, ele pode ser um fato ordinário, aquilo que já tem uma previsão, ou um fato extraordinário, aquilo que foge à nossa previsão, né? Uma chuva forte, um fortuito, ou uma força maior que você não tem como prever aquilo, né? Mas o que está interessando para nós aqui no direito das obrigações nada mais é do que o ato, né? Que o ato o ato jurídico em si, que é a manifestação de vontade, né? A gente sabe que o direito civil ele é um ramo aí do direito privado, cujo domínio, né, é a vontade do indivíduo, né? Sempre lembrando que essa vontade ela não é absoluta, ela esbarra nas próprias limitações contratuais, ela esbarra nos direitos individuais, nos direitos fundamentais, ela esbarra também na função social do contrato, né? Então, esse ato de manifestação de vontade, ele tem que ser um ato voluntário, tem que ser um ato que a pessoa está fazendo porque quer, né? Lembrando que todo negócio jurídico que se forma de um ato, ele como condição de validade, ele precisa em si que essa manifestação de vontade seja livre de vícios, que ela seja espontânea, justamente para que esse negócio jurídico mais para frente não seja questionado quanto à sua legalidade, quanto à sua validade, né? Então, para que nós possamos adentrar ao conceito das obrigações, a gente tem que primeiro entender que o negócio jurídico, né, como fonte, inclusive, das obrigações, é toda e qualquer manifestação de vontade, ou seja, através dos atos que repercutam no mundo jurídico como forma de criar, como forma de extinguir, como forma de modificar direitos. Muito bem. Trazendo para a nossa realidade de estudo, a gente vai falar de obrigação. E obrigação nada mais é do que uma relação pessoal, do que uma relação interpessoal baseada justamente na autonomia da vontade, onde nas quais as pessoas elas se comprometem umas com as outras, né, na qualidade de credor uma e devedor a outra, e elas se comprometem entre si a cumprirem cláusulas, a cumprirem obrigações entre si, né, no sentido de fazer ou não fazer alguma coisa. Então, quando a gente está falando em obrigações, é a partir daquele momento em que você, com uma outra parte, estabelece um compromisso pessoal com aquela pessoa, justamente para que você possa realizar uma atividade, realizar um serviço, realizar uma entrega de alguma coisa ou uma devolução de alguma coisa. Bom, sim, básica, bem falando assim, de uma forma bem simples, né? Então, conceitualmente falando, a obrigação nada mais é do que um vínculo jurídico que se estabelece entre credor e devedor, que são sujeitos ativo e passivo de uma obrigação, cuja finalidade é o cumprimento de uma prestação. Então, a primeira característica que a gente vai tirar aí dessas obrigações é que elas são transitórias. Uma obrigação nasce para ser cumprida, uma obrigação nasce para ser resolvida dentro de um prazo, dentro de condições que são estipuladas pelas partes, né? Então, quando a gente vai questionar um determinado contrato, a gente questiona se o seu cumprimento, se a sua realização foi feita dentro dos parâmetros que foram acordados. Forma de pagamento, local de pagamento, tempo, né, do pagamento, quem vai fazer o pagamento, quem pode realizar o pagamento. Então, tudo isso constitui
constitui nossos requisitos a serem observados, né? Então, é uma natureza pessoal, também conhecida como de crédito, né? Ou de débito, de caráter transitório, e que ela se extingue, ela se acaba pelo seu cumprimento, aquilo que a gente chama de adimplemento. Adimplir significa cumprir, significa pagar determinada obrigação, né? A obrigação é essa, traduzida numa prestação de dar alguma coisa, seja ela certa ou incerta quando você faz o contrato, numa obrigação de fazer alguma coisa ou numa obrigação de não fazer alguma coisa. E como que é? E quem que responde pelas obrigações, né? Nossas obrigações, quando as constituímos, é o nosso patrimônio, que é formado pelos nossos bens. Nosso patrimônio é formado de ativo e passivo, né? E quem responde pelo nosso patrimônio são os nossos bens. Se você tem casa, se você tem carro, se você tem ações, né? Tudo isso é resultado do seu patrimônio e isso daí entra como garantia, né, dessas obrigações. Antigamente as obrigações, quando elas eram cumpridas, se você não pagasse, né, a famosa lei do talião lá, se você não pagasse uma obrigação, você arrancava um braço fora, você tinha a língua arrancada, sei lá, se você não tivesse obrigação de não fazer alguma coisa, tipo não falar algo, arrancava-se a língua, arrancava-se o braço e etc. Hoje não. Hoje as nossas obrigações são garantidas pelo nosso patrimônio, justamente porque é proibido, né, penas que atinjam a pessoa no seu físico, né, degradantes, cruéis, penas corporais, não é possível, né, bem como você não pode, de alguma forma, você não pode ser devedor de uma pessoa a vida inteira. Uma obrigação, ela nasceu para ser cumprida. Se você se tornar devedor para a vida toda de uma pessoa, você está aí violando a Constituição, um direito fundamental, porque a ninguém é dado o direito de se tornar escravo de uma outra pessoa, seja escravo psicológico, seja escravo aí de uma obrigação ou de qualquer outra coisa, tá? Então, feita essa parte aí introdutória, né, das obrigações, também é interessante saber que a finalidade dos direitos da obrigação é dar ao credor meios de exigir do devedor o seu cumprimento, né? Então, quando você é credor de alguém em um determinado contrato ou numa determinada situação, você tem a opção de se usar da justiça para execuções forçadas, né? E é até interessante a gente falar aqui, porque nem tudo é possível que você consiga uma execução forçada. O que é execução forçada? É você fazer com que o juiz mande aquela pessoa fazer determinada coisa. E a gente sabe que nem tudo se resolve assim, né? Por exemplo, se você tem um carro, imagina o banco lá, você financiou um carro, você não paga as prestações, o banco tem como entrar com uma ação de busca e apreensão e pegar o carro de volta. Ele consegue uma tutela específica, né? Se você alugou uma casa, a pessoa não quer sair, você consegue, através de uma ação de despejo, tirá-la dali de dentro. Você consegue uma execução específica nas obrigações de dar ou de restituir. Mas você já não consegue isso numa obrigação de fazer, né? Se a pessoa fala que não vai cantar naquele show, ou se ela fala que não vai participar daquele evento, ela não é obrigada. Porque a Constituição nos garante a liberdade, né? Nos garante, nesse ponto, que ninguém é obrigado a fazer nada senão em virtude de lei. Ótimo, ponto, valeu. Mas você vai me perguntar, mas o contrato não é uma lei entre as partes? Sim, o contrato é uma lei entre as partes. Mas, a partir do momento que você fala que não vai, né? Numa obrigação de fazer, por exemplo, você não vai ter uma tutela de execução específica, mas você vai responder pelos prejuízos que você causar naquele contrato, porque você não cumpriu com ele. Então, quando ele faz a lei, ele está dizendo que, não, Joana, se você não vai cumprir com a sua parte, tudo bem. Mas tá aqui, vai ter multa, vai ter indenização por perdas e danos e você vai se resolver assim.
né? O direito das obrigações, ele disciplina as relações jurídicas patrimoniais, credor-devedor, lembrando sempre que as obrigações elas devem obedecer ao requisito do 104. Eu sempre brinco em sala de aula e digo que o 104 é um dos artigos mais importantes do Código Civil, porque é ali que você vai aferir a validade do negócio, né? Se ele é lícito, se ele é possível, se é determinado, né? Se é determinável. A gente tem que saber que toda obrigação ela tem que ser lícita. Tá sem áudio, Marilu? Ô, gente, vocês estão me ouvindo ou não estão me ouvindo? Que eu veio a primeira reclamação de áudio aqui. Dá pra mim um feedback, por favor. Vocês estão ou não estão ouvindo? Tá bem? Mari, eu acho que é o teu. Bom. Continuando. Até porque eu tô usando isso aqui, ó. 360, o bicho bom. Então. Continuando. Então, a obrigação, quando você constitui, ela tem que ser ilícita, possível, né? Determinada ou determinável. E forma prescrita ou não defesa em lei. Ótimo. A gente tem que destrinchar um pouquinho isso daí. Mas a gente começa pelo lícito, né? Você só pode constituir obrigações que sejam permitidas, que sejam lícitas, né? Que sejam possíveis física e juridicamente. Determinado, a gente determina a quantidade, qualidade, espécie, ou determinável apenas por gênero e quantidade, né? E por que isso é importante? Porque o determinado ou determinável vai levar a gente para as obrigações certas ou incertas, né? E tirando aí essa parte inicial que eu trouxe aí esse conceito, a gente consegue rapidamente extrair os elementos e as fontes obrigacionais dessa conversa toda. O que nós teríamos como elementos? Aquilo que compõe uma obrigação. Eu preciso ter pessoas. Eu preciso ter pessoas se comprometendo, eu preciso ter pessoas se obrigando uma com as outras. Então, eu preciso ter o meu vínculo subjetivo, eu preciso ter credor e devedor, né? Depois disso, eu preciso ter aquele chamado vínculo espiritual, que é o que vai ligar o credor ao devedor. Eles se ligam por algum motivo, eles se ligam através de um vínculo jurídico, que aí é um contrato, pode ser a própria lei, pode ser os atos unilaterais de vontade, a exemplo dos títulos de crédito, né? Ou os negócios jurídicos em geral, dos quais os contratos eles representam aí quase que 90%. A gente tem a obrigação de dar, a gente tem contrato de compra e venda, contrato de doação, contrato de mútuo, comodato, que são empréstimos. A gente tem contrato em consignação, a gente tem depósito, a gente tem contrato de prestação de serviço. Então, tudo isso constitui obrigações entre as pessoas a serem cumpridas, tudo bem? E a partir do momento que você cria uma obrigação com alguém, nasce para você o chamado débito. O que é o débito, né? Quando você vai fazer uma compra, a pessoa diz assim, seu débito é X, ou seja, o que você deve, é o que você vai dever para alguém. Então, a partir do momento que você constitui essa obrigação com uma pessoa, nasce o chamado débito, que é o tal do schuld, né? E automaticamente nasce para a parte contrária o tal do crédito, né? O direito de exigir o cumprimento dessa obrigação. O vínculo que se estabelece entre eles é o poder de o credor exigir a prestação e a necessidade do devedor em cumpri-la. Quem disse isso? Orlando Gomes. Lembrei aqui nas Olimpíadas, abre aspas, fecha aspas. Então, assim, segundo Orlando Gomes, né, é o poder que o credor tem de exigir essa sua determinada obrigação do devedor, desse devedor que se comprometeu, que se obrigou a entregar algo, a fazer algo para alguém. Muito bem. A partir do momento que você cria o débito, mas que você, por algum motivo, não cumpre com a sua parte,
você sai de uma pessoa de débito para uma pessoa inadimplente, para uma pessoa que não cumpriu, né? E a partir do momento que você se torna aí inadimplente, nasce a chamada responsabilidade. Responsabilidade ela é o tal do Haftung, né? Eu falando as expressões em alemão aqui é top. É o chamado Haftung, né? No caso, você vai, ou Haftung, sei lá como é que fala. Ou você vai arcar com as consequências do não cumprimento da sua obrigação. Isso é a responsabilidade. Então é onde entra aí a minha pergunta que eu sempre faço em sala, né? Existe débito sem responsabilidade? Ou seja, tem como eu ser uma devedora de uma obrigação, mas essa obrigação não necessariamente vai ser cumprida? Ou no sentido contrário, existe uma responsabilidade para alguém sem que ela tenha constituído esse débito? Muito bem, né? Vamos às dicas, dica não, vamos aos conselhos obrigacionais. O primeiro, quando você cria um débito, quando você constitui uma obrigação, você tem prazo para cumprir, você tem forma de cumprimento, né? Você tem local de pagamento. Então, tudo isso influencia na responsabilidade. Se você não cumpre conforme o acordo, você pode responder por isso. Então, no primeiro momento, quando você cria o débito, você nasce a exigibilidade. Então, a isso a gente chama de obrigação civil. São as obrigações civis, são aquelas que são exigíveis, né? E você, a partir do momento que elas são violadas, você acessa a justiça para ver a sua obrigação cumprida. Ponto. Mas pode acontecer da tua obrigação perder essa exigibilidade, ou seja, o débito ele existe, mas você não vai mais na justiça reclamar porque ele não é mais exigível. Ou seja, é o débito sem a tal da responsabilidade. E em que situação acontece isso? Você tinha um dinheiro que você pegou emprestado de um amigo e de repente você... Desculpa. E de repente você pegou esse dinheiro emprestado e não pagou. E o teu amigo também esqueceu de cobrar. Passou o tempo, passou. E de repente passaram-se 5, 6 anos. E aí o teu amigo lembrou que tu devia dinheiro pra ele. Aí ele virou e falou assim: ô fulano, tudo bem? Como vai? E aí? Tá me devendo um dinheirinho, né? Como é? Rapaz, eu devo. Devo, não nego, mas também não vou pagar. Porque a obrigação, ela perdeu a sua exigibilidade. E nesse momento eu só vou te dizer, sinto muito, porque ela está prescrita. Isso quer dizer que se amanhã a pessoa entrar na justiça exigindo esse débito, exigindo esse cumprimento, ela não vai conseguir, justamente porque ele perdeu força de exigibilidade. Pronto. Agora, o inverso, né? Alguém pode ser responsabilizado por outra pessoa que constituiu um débito, ou seja, existe uma responsabilidade sem débito? Da mesma forma também existe, né? Essas pessoas que têm um coração bom, pessoas altruístas, né? Que aceitam ser fiadoras das outras pessoas, elas, através de um contrato acessório ao principal, elas prestam uma garantia, dizendo: não, amigo, vai lá, tô aqui para ser teu fiador, vamos lá, teu amigo não paga, quem vai pagar a conta? Vai ser tu, né? Tu, como fiador da pessoa, tu vais acabar entrando, né, nessa responsabilidade sem ter sido o constituidor desse débito. Então, fica aqui a diferença entre débito e responsabilidade. Débito é quando você cria uma obrigação e responsabilidade é quando nasce o dever de cumpri-la. Na verdade, não é o dever de cumpri-la, nasce a sua responsabilidade pelo seu não cumprimento. A Amanda dando aqui as dicas de sala de aula, que a primeira é não case, né? E a segunda é não seja fiador. E a terceira, nós vamos já descobrir, na obrigação de restituir, é
não empreste nada para ninguém, porque se aquela pessoa de alguma forma perdeu o seu objeto e ela não tiver tido culpa, você vai ficar no prejuízo. E eu sempre brinco dizendo: perdeu o Playboy, res perito domini pra você. Não é assim, pessoal? Não é assim que a gente aprendeu? Bom, continuando. Vimos aí então os elementos que constituem a obrigação, vimos as fontes, né? De onde emana. Não, muito bem, não empreste nada para ninguém. Vimos rapidamente os princípios que constituem as obrigações, que também serão princípios mais para frente utilizados nos contratos. O princípio da autonomia da vontade, né? Da autonomia privada da vontade. Lembrando que a vontade ela tem que ser sempre livre e espontânea, livre de vícios, ela tem que ser manifestada porque ela quer. E tem uma coisa assim que eu sempre falo em sala de aula e que até foi reforçado agora com a lei sancionada na gestão atual, do presidente atual, que é a lei da liberdade econômica, que lá no artigo, agora salvo engano, 421, ele fala da função social do contrato. E quando ele fala da função social do contrato, ele fala da intervenção mínima. Ou seja, as partes elas têm autonomia, elas têm poder de contratar, de fazer tudo aquilo que elas podem fazer, desde que não seja proibido por lei, com uma intervenção mínima estatal, né? E essa intervenção mínima significa dizer que o Estado ele só vai intervir a partir do momento que houver alguma violação de direito, a partir do momento que houver alguma violação de um direito fundamental. E é legal falar aqui, que já até foi objeto de questão de concurso, o processo, a diferença entre constitucionalização e publicização, né? Constitucionalizar o direito civil significa você interpretar as regras civis conforme os valores constitucionais, dignidade, né, em especial. E o processo de publicização significa o quê? Que as partes elas têm ampla liberdade de escolha, elas têm ampla liberdade dentro do exercício do direito privado, dentro do exercício da autonomia da vontade, desde que elas não interfiram, desde que elas não firam direitos fundamentais ou direito alheio. Então, a isso a gente chama de publicizar, que está ali dentro da função social do contrato, tá? Que ele é pautado na boa-fé objetiva, a boa-fé, lembrando que ela decorre do princípio da eticidade do Código Civil de 2002. A gente tem 3 princípios, né, no Código Civil de 2002, 3 princípios básicos que regem o Código, que é a operabilidade, a eticidade e a socialidade. Lembrando que a operabilidade é você atingir o máximo grau de efetividade dentro do direito. Lembrando que a socialidade é o interesse público que deve sempre se sobressair sobre o interesse particular. Lembrando que a gente não pode fazer nenhum tipo de acordo que viole interesse público, que viole interesse de terceiro. E a eticidade, que é pautada na conduta da lealdade, da boa-fé, da confiança, né, da solidariedade. Eu sempre brinco e falo do PICLES, né, que são os deveres anexos a um contrato, que é a proteção, que é a informação, que é a colaboração, a lealdade e a solidariedade. Então, isso tudo ele é inerente à boa-fé. A gente também tem que falar do equilíbrio obrigacional. As prestações obrigacionais elas devem ter equilíbrio, né? Eu vejo muita gente reclamando nesse período de pandemia de alguns contratos, de revisão dos contratos, mas vocês também têm que olhar o lado da outra parte, saber que nós temos que o contrato faz lei entre as partes. Ele faz. A gente tem a teoria da imprevisão? Tem, mas a teoria da imprevisão ela se aplica a todo mundo, né? Às vezes a pessoa está com um contrato de aluguel e diz: eu quero baixar 70%. Não, cara, você tem que também entender que tem um outro lado. O outro lado também paga conta, o outro lado também tem empregado, o outro lado também paga prestação, o outro lado também paga suas obrigações. Então, ao analisar a teoria da imprevisão, um juiz, ele sempre vai ponderar o equilíbrio entre as partes, né? Então, às vezes a gente quer reclamar. Eu até vi uma decisão em São Paulo, no TJ lá de São Paulo, que eles revisaram alguns contratos e eles estavam dando 50% de redução contratual neste período de pandemia, ou em outro caso,
eles estavam fazendo negociação de pagamento parcelado. E aí uma empresa entrou e estava pedindo 70%, 80%, né? E no caso, a gente também tem que entender que a redução, né? Que essa redução, ela também atinge o outro lado. Então, nem sempre o que nós estamos querendo é o que vai acontecer. Por quê? Porque todo mundo, ele tem seus compromissos e tem suas obrigações. Então, não adianta melhorar para uma parte e a balança desequilibrar. Então, a gente sempre tem que se pautar pelo equilíbrio das obrigações, pelo equilíbrio das prestações, tá, gente? Continuando. A classificação das obrigações. Então, a gente viu que as obrigações, elas podem ser civis, que são as exigíveis. As que perdem a sua exigibilidade são as obrigações naturais, tá? E a gente tem aí a obrigação de dar, fazer e não fazer. A gente tem obrigação de meio, obrigação de resultado, obrigação divisível, obrigação indivisível, obrigações solidárias, obrigações alternativas, obrigações facultativas. Nós vamos ver um pouquinho rapidinho de cada uma. Quer dizer, de cada uma não, de algumas, né? Algumas modalidades. O que é uma obrigação de meio, né? A obrigação de meio nada mais é do que aquela obrigação em que a pessoa se compromete em fazer, em ser diligente, em fazer tudo aquilo que está ao alcance dela para se buscar um resultado. Mas ela não responde pelo resultado caso esse resultado não seja alcançado. Por exemplo, o advogado, né? Tem gente aqui que é advogada, tem gente aqui que já foi meu aluno, que está entrando, tem gente aqui que está estudando para concurso, tem gente aqui que são meus alunos atuais, tanto na UFAC como na UVerse. E é legal ver vocês, né, aqui comigo. Obrigada pela participação. E nós, enquanto advogados, e vocês, enquanto futuros advogados, né, aqueles que trabalham nessa área, vocês não têm como garantir. As pessoas que chegam e dizem assim, isso é causa ganha, vamos ganhar. Um advogado, ele não pode fazer isso porque ele não está na cabeça do juiz. O advogado, ele não está na cabeça de um juiz para saber que sentença o juiz vai dar. Então, um advogado, ele não pode chegar e dizer assim, ei, eu vou ganhar. Não, isso aí eu já ganhei. Ele não pode se comprometer com você por um resultado. Ele se compromete com você para ser diligente, ele se compromete com você para utilizar de todos os meios necessários para alcançar aquele resultado. Mas o advogado, ele vai poder ser punido, ele pode ser responsabilizado por alguma coisa? Pode, mas não é pelo resultado. E sim, se ele for preguiçoso, se ele perde um prazo, se ele não cumpre com as funções para o qual aquele instrumento, a procuração, para o qual ele foi contratado a trabalhar, né? O médico, por exemplo, como é que o médico pode garantir que você vai viver? O médico não é Deus, né? Então, assim, em algumas situações, plantonista, anestesista, os clínicos, esses médicos, eles têm obrigação de meio. Eles têm que fazer de tudo para salvar a tua vida, fazer de tudo para que aquela cirurgia dê certo, para que aquela anestesia dê certo, para salvar aquela pessoa que chegou num plantão, numa emergência. Agora tem uma pequena observação. Aqueles que atuam no ramo estético, seja um dentista de aparelho, seja um médico cirurgião plástico, seja um dermatologista que bota botox, que mexe na cara da gente, né? Seja uma pessoa assim, eles são comprometidos com o resultado. Então, quando faz um procedimento cirúrgico nesse sentido estético que não dá certo, aí o médico, ele pode ser responsabilizado através de uma ação, né, indenizatória, aí por eventuais perdas materiais, dano estético, eventual dano moral se tiver, etc. Tá bom? Então, obrigação de meio e obrigação de resultado, né? A obrigação de resultado é você se comprometer com o resultado, é você se comprometer com aquilo que você se obrigou a cumprir. Então, se você contratou uma pessoa
para fazer um bolo, para fazer um buffet, se você contratou uma pessoa para fazer o transporte de produtos, transporte de mudança, ela se compromete com o resultado. Ou seja, eu pego o teu material aqui e eu tenho que entregar naquele lugar X ali. E eu não tenho que ser diligente no caminho, eu tenho que ser diligente o percurso inteiro e entregar, tá? Então, resultado, meio. As obrigações, elas são as prestações, né? É dar, fazer e não fazer. O que é uma obrigação de dar? Uma obrigação de dar, ela constitui na entrega de alguma coisa ou na restituição de algo. Então imagina que você comprou um carro, a empresa tem a obrigação de te entregar aquele carro. Imagina que você comprou um relógio numa loja, um relógio de ouro, e a loja, você fez lá, a loja mandou buscar o relógio para te entregar. Você comprou um Cartier, por exemplo, né? Eles têm a obrigação de entregar o relógio. Ou se você fez um empréstimo de algo para alguém, ou se você alugou sua casa, se você pegou algo emprestado de alguém, aí você precisa devolver, né? Então a gente tem aí conceitos como posse, propriedade, inversão da posse, né? Propriedade é ser proprietário de algo, significa que você tem a habilidade de usar, gozar, dispor desse bem, né? Porque ele é seu, você pode dar, vender, emprestar, fazer o que você quiser. E a propriedade dos bens imóveis, a gente observa no registro, né, das coisas, no registro civil, no registro imobiliário, e a gente nas propriedades móveis, quando se opera a tal da tradição. Ah, tá. O que é tradição? Não é a banda antiga do Michel Teló, não, viu? Tradição é o ato pelo qual se aperfeiçoa um negócio jurídico, é o ato pelo qual você faz a tal da entrega. Olha, Joana, hoje eu estou fazendo a entrega da sua caneta de ouro, tá aqui, você comprou. É o ato de entregar. Você vem e entrega para a pessoa, né? Isso é a tradição. Você inverte a posse. Tava na minha mão, passa para outra pessoa. E por que a tradição ela é importante? Porque é pela tradição que a gente vai conseguir aferir a responsabilidade. Enquanto o bem estiver em posse do devedor, a responsabilidade sobre aquele bem é dele. Quando a gente inverte a posse e passa para o credor, você significa que você cumpriu com a sua obrigação e que você não tem mais responsabilidade alguma sobre aquele objeto, tá? Então, na obrigação de dar, a gente tem que entender o seguinte: significa dar algo certo ou algo incerto, né? Ou devolver algo, né? Restituição de coisa certa. E o que é dar algo certo? É aquilo que já é determinado pelo gênero, quantidade e qualidade. Você precisa devolver aquilo. Então, se eu comprei um relógio, se eu comprei um carro, comprei um Honda HR-V prata, 4 portas, com banco de couro. A pessoa, se eu comprei esse carro e no dia do cumprimento da obrigação ela vem querer me entregar um Civic, ela vem querer me entregar um WRV, eu não vou aceitar. Por quê? Eu não sou obrigada a aceitar, justamente porque o meu objeto era certo. Aí você me pergunta: mas professora, eu posso aceitar um objeto diverso? Eu sou obrigada a aceitar esse objeto? Olha, você não é obrigada a aceitar aquilo que você não acordou com ninguém. Você não é obrigada a aceitar aquilo que você se comprometeu. Está lá no 313. O credor não é obrigado a aceitar um produto, ainda que mais valioso. Eu não sou obrigada a aceitar. Mas como a gente está falando de autonomia de vontade, de acordos entre particulares, como a gente está falando de um contrato particular, a pergunta é: eu não sou obrigada a aceitar, mas eu posso aceitar? Eu posso aceitar um bem diferente em pagamento a um outro que eu deveria receber? Sim, eu posso aceitar. A isso a gente chama dação em pagamento, que é uma modalidade indireta de pagamento,
e que exime o devedor de uma obrigação. Traduzindo, significa dizer que se era para eu receber um Honda HR-V e a pessoa por algum motivo não pôde me dar um Honda HR-V e me ofereceu um Honda Fit e eu resolvi aceitar, significa dizer que essa obrigação ela foi cumprida de um modo diferente, porque ela teve um objeto diferente, né? Mas ela foi cumprida não pela sua obrigação originária, mas ela foi cumprida por um modo indireto de cumprimento. Então, a esse nome a gente chama de dação em pagamento, e ao credor, o credor é obrigado a emitir a tal da quitação, né? A quitação é um documento hábil que diz que aquela obrigação foi cumprida. E amanhã ele não pode reclamar dizendo que a obrigação com aquela pessoa está pendente porque era um HR-V e não um Honda Fit, já que ele aceitou um objeto diverso, tá bom? A obrigação de dar coisa incerta, primeiro a parte conceitual, a obrigação de dar coisa incerta constitui quando você se compromete por algo determinável em gênero e quantidade. Então, por exemplo, se você fala assim para uma pessoa, vamos lembrar das condições, né? Quando você faz um negócio jurídico e você estipula uma condição, lembrando que condição é um evento futuro e incerto. Quando você estipula uma condição, você não sabe se aquilo ali vai acontecer ou não, né? Aí você fala assim pra pessoa, olha, uma mãe chega para um filho e diz assim, meu filho, se você passar na OAB, eu vou te dar um carro. Presta atenção, a gente tem aí uma condição suspensiva, ou seja, esse contrato só vai ter efeito a partir do momento que a condição acontecer, né? E aquela pessoa vai estudar aí até chegar à OAB, que é um evento futuro e incerto. Por que é incerto? Porque no meio do caminho ela pode desistir, ela pode achar que direito não é a praia dela e que o negócio dela é artes cênicas, que o negócio dela é dar rolê na praia, vender arte na praia, que o negócio dela não é o direito, então essa condição não vai acontecer. Ou porque simplesmente ela pode não passar na prova, né? Então, quando a gente estabelece essa condição e fala assim, um carro, você sabe que carro é? Você sabe que tipo de automóvel ela vai receber? Eu só falei um carro. Aí a pessoa passa na OAB, aí ela vira e diz, mamãe, e agora? Cadê meu carro? Aí a mãe vira e diz, um carrinho de mão, né? Um carrinho de plástico, um carrinho de bombeiro, né? Um desenho de um carro, porque aí ela vai estipular o carro. Então, quando alguém fala um carro pra você, pode ser qualquer coisa que seja um carro. Então, quando ele é incerto, a gente tem gênero e quantidade. E o ato de escolher a qualidade desse objeto, a gente chama de concentração. Ou seja, mãe, eu passei na OAB, e agora, o que é? Tudo bem, meu filho, você passou na OAB, eu vou te dar um carro, Honda, Fit, 4 portas, a mamãe vai lhe dar o carro, tá aí. A gente fez a concentração e determinou o objeto. Tudo bem? É isso, tá? Agora vamos falar sobre as responsabilidades dentro dessas obrigações. Na obrigação de dar, a gente tem o tal da culpa e não culpa, né? A pessoa agiu com culpa ou sem culpa. A gente tem o tal do perecimento e a gente tem o tal da deterioração. O que é perecer? Aquilo ali pereceu, estragou, não presta mais. Aquilo ali não tem mais função nenhuma. Aliás, falei errado, né? Não tem mais função alguma, a gente não nega 2 vezes. Aquilo ali não tem mais utilidade, aquela prestação não tem mais como ser cumprida, porque o produto se perdeu. E o que é deteriorar? Deteriorar, o objeto ele continua ali, mas ele perde um pouquinho de valor econômico porque ele arranhou, porque ele quebrou, mas ele ainda pode ser utilizado na sua natureza, na sua forma. Fala, Igor. Vai me fazer alguma pergunta? Bom, ele não apareceu aí, eu vou continuar. Então,
Perecer é perder. Tanto é que quando as pessoas fazem campanha, estamos arrecadando alimentos não perecíveis, coisas que não estragam. Então, perecer é aquilo que estraga, é aquilo que se perde. Deteriorar é aquilo que... Repetir o que, Lucas? Deteriorar é aquilo que avaria. Um rabisco, um arranhão no carro, né? Aquilo que mulher faz em loja quando pega uma roupa e vê um rasgo, né? Ela diz, eu amei esse vestido, eu preciso comprar esse vestido, meu Deus, o que é que eu faço? Mas tá rasgado. Vou pedir desconto. Normalmente a gente faz isso, né? Então é onde entra a responsabilidade. Vamos lá. Vamos pegar a obrigação de dar coisa certa. Qual o nome que dá quando a pessoa... concentração. Concentração, Amanda. Chama concentrar. É o ato de escolher. É o ato de qualificar o objeto. Tá. Imagina uma obrigação de dar coisa certa. Você comprou um carro. Vamos voltar sempre pro carro. E tá aí, você comprou um boi bandido, né? Um touro reprodutor carésimo. Custa 50 mil reais o touro. Você comprou esse boi bandido, o maior reprodutor bovino aqui do estado do Acre. Aí você pagou 50 mil reais e ficou combinada que a entrega seria feita, a tradição, seria feita hoje, dia 24 de abril, e o devedor ia trazer o boi pro credor. Aí o devedor chega e diz, oi, credor, então o boi morreu. Aí o credor, o quê? Morreu. Morreu por quê? Então, deu uma forte chuva e caiu um raio e o raio matou o boi. Pergunto, o devedor da prestação teve culpa na morte do boi? Se ele não teve culpa, o que vai acontecer nessa prestação? Essa prestação vai ser resolvida. Resolver significa encerrar o contrato. Ninguém... Já leigo. Ninguém... Volta pro boi bandido aqui. Então, assim, se ele não teve culpa, vai resolver o contrato. Ou seja, a gente vai devolver o dinheiro que foi pago, os 50 mil reais, para a pessoa que comprou. E essa pessoa que comprou não vai poder alegar descumprimento de contrato, não vai pedir multa, não vai pedir rescisão, justamente porque não houve culpa do devedor na entrega da coisa, tá? Então, quando a gente fala em resolver, significa voltar ao estado quo ante, cada um pro seu lado. Agora não. Aconteceu o seguinte, ele colocou o boi na carroça, colocou a corda no pescoço do boi, e quando chegou aqui, ele não percebeu que a corda estava muito apertada e ele acabou enforcando o boi. A pergunta é, ele teve culpa na morte do boi? Nesse caso, ele teve culpa, porque ele agiu com imprudência, ele agiu com negligência, né? Ele foi negligente, imprudente na sua conduta, em não observar os seus devidos cuidados. Nesse caso, ele vai responder como que vai se resolver esse contrato. Ele tem que pagar o equivalente mais as perdas e danos, tá? É isso que quer dizer. Por quê? Porque o boi morreu. Então, o boi pereceu. Tudo bem? Agora deixa eu responder aqui as duas perguntas rapidinho que eu preciso ler. Caso alguém pegue alguém leigo a assinar o contrato onde paga 10 mil, porém não determinou o carro e na hora de entregar foi algo tipo um desenho, pode cancelar por má fé? Não. Se ele não especificou o objeto, você aceitou porque quis. Agora, peraí. Como é que tu assina um contrato de 10 mil? Aí, nesse caso, não, jovem. Quando a gente faz um contrato de obrigação de dar coisa incerta, eu pensei que fosse do exemplo da OAB. Quando a gente faz a obrigação de dar coisa incerta, a gente sempre
faz a escolha pelo padrão médio, a escolha do devedor, a regra é a escolha do devedor. Pode ser do credor? Pode. Mas aí a gente tem que atingir um padrão médio no produto. Ele tem que ser o famoso bom, bonito e barato. Ele tem que funcionar, ele tem que ser funcional, ele tem que prestar e ele tem que atender às expectativas da parte credora, tá? O exemplo do desenho do carro foi quando eu falei de dar coisa incerta lá na condição suspensiva, mas acontece de ser, né? Com relação a Daniele, ela botou assim: então no caso eu compro um carro e não quero ir buscá-lo no mesmo dia e fica na empresa. Dani, só vai ter a responsabilidade a partir do momento que faz a tradição. Se você recebeu o carro, ele passou para suas mãos e você resolve deixar lá, a responsabilidade já não é mais deles, é sua. Então, quem determina a responsabilidade, no caso, é a tradição do bem. No caso do raio, foi caso fortuito? Sim, é caso fortuito, porque você não tem como prever que aquele raio vai cair e não tem como prever que aquele raio vai atingir teu bicho, né? Teu boizinho, tá? Então, quando é caso fortuito, ele é excludente de responsabilidade, então não tem culpa. Bom, agora vamos dar um exemplo de coisa deteriorada, né? Imagina só, agora vamos lá, você comprou um carro, ai, desculpa, meu Deus, você comprou um carro e na hora da entrega do carro, você olha pro carro e tem um arranhão. E depois você olha pro outro lado, o retrovisor tá quebrado. Isso não é perecer, porque o carro tá ali, mas ele perde valor econômico. E ao perder valor econômico, mas o produto existindo, a gente não tá falando em perecimento, a gente tá falando em deterioração. Então tá deteriorado, ele tem uma avaria, ele tá riscado. Aí você vai olhar pro cara e vai dizer assim: mas por que meu carro tá riscado? O que aconteceu? Ai, cara, então, quando se inverte isso, inverteu a posse. Mas a tradição não é só quando faz a entrega? Exatamente, é o que eu respondi pra Dani. A entrega, se ela não pegou o carro ainda, a responsabilidade é da concessionária. É por isso que eles ficam ligando: ei, vem buscar o carro, a gente tá precisando entregar o carro pra liberar o pátio. É pra poder se eximir de uma eventual responsabilidade, tá? Da mesma forma, quando a pessoa vai comprar um carro e dá o seu de entrada, aquilo ali virou entrada do carro e você continua rodando com o carro e você bate o carro, você vai ficar no prejuízo, porque você não vai entregar aquele carro, entendeu? E então, voltando aqui pro meu exemplo do carro, então, você vai perguntar lá pro cara: mas por que o meu carro que eu comprei tá arranhado? Então, tá arranhado porque o cara foi tirar o carro pra lavar, né, pra colocar aqui em cima, e ele não sabia dirigir e ele bateu o carro, mas só arranhou um pouquinho, a gente vai dar uma polidinha, vai ficar tudo tranquilo. Pergunto: o cara agiu com ou sem culpa? Se ele não sabia dirigir, ele foi imperito, porque ele não tinha aptidão técnica pra estar dirigindo, então ele agiu com culpa. Se ele agiu com culpa, nós vamos ter que pensar em duas situações quando a gente tem a culpa. Primeiro, eu aceito o carro do jeito que ele está, eu aceito esse carro, eu aceito o carro da forma como ele está, e aí você vai ter que me dar mais as perdas e danos, ou eu pego o carro, ou eu resolvo o contrato, não quero mais aquele carro, né? Mas ainda assim você vai ter que me pagar, né, as perdas e danos. Não, aconteceu de dar uma chuva forte aqui na garagem e o seu carro ele foi atingido, né? E nós tínhamos toda a estrutura para proteger o carro, mas infelizmente foi algo que não estava previsto. Essa chuva foi muito forte, ela destruiu tudo e acabou arranhando seu carro. A empresa teve culpa ou não teve culpa? Não. O que é inútil é o perecido. Ele teve culpa ou não? Não. Nos casos em que não se tem culpa, ou você resolve o contrato, ou você fica com o bem, com o preço abatido, proporcional ao prejuízo sofrido por aquele arranhão, por aquela quebra de retrovisor, o que quer que seja. Pronto. Alguma dúvida de vocês aí, minha galera, com relação às obrigações de dar na modalidade coisa certa? Ainda temos a modalidade de restituir, né? Restituir significa você emprestou
você emprestou sua bicicleta para uma pessoa no final de semana. A pessoa queria treinar, queria andar de bicicleta nessa quarentena, né? Saiu de casa sem poder, mas foi passear de bicicleta. E de repente essa pessoa deixou a bicicleta. Essa pessoa atravessou um sinal vermelho em que a culpa é equivalente mais perdas e danos, exatamente, ou ele fica com o objeto no estado que ele se encontra, com abatimento de preço e as perdas e danos, se for com culpa. Agora, sem culpa, como eu tô falando desse exemplo agora, da bicicleta, né? Tô falando da restituir, desculpa. E a pessoa não observou os devidos cuidados de bicicleta e quebrou a bicicleta todinha. O que vai acontecer? Se ela agiu com culpa, ela tem que te dar uma bicicleta nova, né? No caso do perecimento. Mas se ela foi assaltada, ela teve culpa, ela só vai ligar pra você e vai dizer assim: amigo do céu, eu fui assaltado, levaram tua bicicleta. Aí tu vira e diz: essa eu te emprestei, você vai ter que me dar uma bicicleta nova. Amigo, eu sinto muito. Perdeu o Playboy. Resperite domino. A coisa pereceu pra tu, jovem, porque eu não tive culpa, né? Eu fui assaltado, botaram a arma na minha cabeça, eu apanhei, levaram meu celular, levaram bicicleta, levaram tudo. Eu não tive culpa. Então, nesse caso, quem vai suportar o prejuízo é o dono que emprestou. Por isso que no início da live, a Amanda colocou lá, né, na dica: não empreste nada pra ninguém, porque quando você empresta, você está sujeito a sofrer a perda, justamente porque a outra pessoa pode não ter tido culpa, né, nessa perda aí desse objeto. E também tem as hipóteses de deteriorar, né, que é você pagar por eventual prejuízo que você causou, né? Olha, você bateu o carro, você vai pagar o conserto porque você agiu com culpa. Olha, arranhou aqui, você vai pagar porque você agiu com culpa. Não tive culpa. Aí o prejuízo é sempre do dono. Ok? Passando para as obrigações de fazer. Lembrando uma coisa, nas obrigações, que é uma observação muito pertinente, nas obrigações de dar coisa incerta, gênero não perece. Uma vez que eu não tenho qualidade, gênero não perece, tá? Mas caso fortuito, força maior. Não interessa, gênero não perece. Você vai ter que pagar a sua obrigação de alguma forma. E quando você faz a concentração, quando você faz a escolha daquele determinado bem, ele passa a ser regido pelas obrigações de dar coisa certa. Tá? Obrigação de... Lembrando que as obrigações, elas abrangem os acessórios, tá? E só não vai abranger caso haja uma estipulação em contrário. E antes da tradição, a coisa pertence ao devedor. Não esqueçam disso. Depois da tradição, ela é do credor. E o que é a obrigação de fazer? A obrigação de fazer nada mais é do que uma prestação positiva. É uma obrigação de fato. A obrigação de dar é uma obrigação de coisa. A obrigação de fazer é uma obrigação de fato. Você vai realizar algo. Você vai... pode ser um trabalho físico, um trabalho intelectual, né? Vixe, vai encerrar minha live. Tem 25 segundos. E, assim, queria falar mais coisas, bem mais coisas. Mas só pra finalizar, agradecer todo mundo que tá aqui, né? E dizer que é sempre bom falar de direito civil aqui com vocês. E que eu vou continuar essa live depois com a galera lá da Uverse. Beijos!